Ora, cá estamos nós para mais um Futebol Clube do Porto em casa. Bem-vindos a mais um episódio deste programa. Já são 20 episódios consecutivos. Espero que vocês estejam a gostar disto. E hoje temos aqui um programa com um sabor Argentina, não é? Mariano Gonzalez, Fernando Bellucci, que tantas alegrias deram ao Futebol Clube do Porto, a nós, a vocês. E por isso também vamos aqui recordar golos muito importantes. Olha, assim de repente estou-me a lembrar de Old Trafford, Mariano Gonzalez, né? Fernando Bellucci a marcar frente ao Benfica, quando o Benfica podia ser campeão no Dragão e ele tratou de resolver esse assunto, mas já vou falar aqui com o Rui Cerqueira para ele lembrar esses momentos. Rui, bem-vindo, boa tarde. Amigas, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Mais uma catrefada de recordações, seja como adepto, sejam também profissionais. Estes dois convidados de hoje, a mim, pessoal e profissionalmente, dizem muito. Primeiro porque tive a oportunidade de conviver com eles e serem dois seres humanos espetaculares, e depois porque profissionalmente também, olha, um, se não estou em erro, saiu do Porto com 8 títulos e o outro com 9, coisa pouca. Nada, Rui, muito pouco, muito pouco. Olha, então vamos lá chamá-los. Temos o Bellucci, temos o Mariano. Faz assim uma introdução especial a cada um deles, vá que tu és capaz. Muito bem, olha, eu vou chamar em primeiro lugar o que chegou primeiro ao Porto, o Mariano. E o Mariano a mim diz-me muito também porque o último jogo que eu fiz para a RTP, antes de ir para o Futebol Clube do Porto, foi o primeiro jogo em que o Mariano participou, um jogo particular, Boa Vista, Futebol Clube do Porto. O Mariano entrou a 20 minutos de fim, acho eu, fez um cruzamento e o Postiga fez um golo, portanto foi logo à amostra da qualidade do Mariano Gonzalez. Vamos lá ver como é que está o Mariano. Mariano, como estás? Não Mariano, sei se estamos a ouvir, pois não? Não estamos a ouvir. O Mariano vai ter que sair e voltar a entrar. Sai do Olha, link, deixa ver se o Bellucci está bem ou não. Agora vamos chamar rápido, não é? É isso. Fernando. Olá. Fernando, sim, tu estás. Tudo bem. Fernando, isto é sempre assim. Nós temos sempre um dos convidados a entrar em falso. Ou não ouve, ou a gente não consegue ouvir a ele, mas o Mariano já vai voltar. O Fernando entrou depois, em 2009, 2010, entrou logo a ganhar. Foi logo uma supertaça, embora não tenha sido campeão nesse ano, mas ganhou logo 2 troféus, supertaça e taça. Foi só a amostra, porque no ano a seguir fez o póquer, não é? Fez os 4 títulos possíveis em 2010, 2011. Que grande entrada. Sim, boa tarde a todos. A verdade é que fui muito feliz no Porto, os títulos, muita boa gente, fui muito feliz. Olha, Fernando, deixa ver aqui se o Mariano já consegue falar connosco ou não. Vamos testar aqui. Mariano, como é que está isso? Ainda não te ouvimos. Ainda não está, pá. Ainda não Mariano, está. O seu Mariano está a ouvir-nos, nós é que não ouvimos a ele. Quando fizemos o teste, o Mariano estava a fazer sem os auriculares e agora está a fazer com auricular. E isso pode fazer alguma diferença, sair e voltar a entrar eventualmente, sim, ou reiniciar o telemóvel. Ontem resultou, com quem foi ontem, Miguel? Carlos Alberto. Com o Carlos Alberto. Foi desligar o telefone, voltar a ligar e tudo certo. Enquanto isso, vamos aqui falando com o Fernando, que está impecável. O Fernando provavelmente tem a fibra óptica. Tu aí estás em onde? Em Lanús? Não, eu estou em Buenos Aires, mas Mariano no Tandil. Não tem fibra óptica, ele explicou-nos isso. Mariano tem apenas chega por Wi-Fi, não tenho. Não é uma grande cidade. Mas ele vai conseguir, eu acredito que ele vai conseguir. Olha, enquanto estamos aqui também à espera do Mariano, relembrar toda a gente que nos está a ver em direto nas várias plataformas do Futebol Clube do Porto, pode mandar perguntas para o Fernando, também para o Mariano, e eles vão certamente responder a essas perguntas. Olha, Fernando, o Mariano está a tentar outra vez. Vamos tentar outra vez. A ver. Mariano, como é que estamos agora? Ainda não vai ser agora? Ainda não. Nada. Reinicia. É melhor desligar o telemóvel, voltar a ligar e vai lá, vamos confiar. Olha, enquanto também esperamos pelas perguntas para o Fernando e também para o Mariano, começar a olhar para a carreira dos dois. Vamos agora focar no Fernando enquanto o Mariano não vem, não vamos desperdiçar a conversa do Mariano antes dele chegar. Mas, Fernando, grandes conquistas, grandes golos, grandes fintas. Há uma finta tua, uma cueca, como diz aqui, que eu vou-me lembrar para sempre na minha vida, já vamos ver daqui a pouco. Mas quando te falam do Futebol Clube do Porto, ou mesmo quando o Rui te convidou para vir aqui ao programa, quais são aquelas memórias que te saltam logo à cabeça? Muitas. O primeiro é
minha filha, que nasceu lá. Acho que ela é a primeira que quer voltar. Quando eu deixe o futebol, vamos a voltar. E depois, grandes amigos, grandes jogos, unidade incrível. Eu disfrutei de estar, de viver, de sair a jantar, não sei, tudo, francesinha, tudo. Para mim foi o melhor lugar para viver, não só jogar, que também foi inesquecível, não? Mas para viver eu fui muito feliz. Ainda bem, até porque deste muitas alegrias a nós esportistas. Olha, vamos tentar mais uma vez com o Mariano, né? Não nos vamos cansar disto, né? Vamos lá ver se é desta. Mariano, como é que é agora? Boa tarde. Agora. Perfeito. Agora estava a te ouvir, hein? Não estavas a ouvir-nos, só que a gente não te conseguia ouvir. Sim. Olha, bem-vindo ao programa. Conseguiste ouvir alguma coisa que estávamos a dizer? Não? Conseguiste perceber alguma coisa? Olha, eu estava aqui a perguntar ao Fernando, a relembrar também as conquistas que ele teve. Vocês foram dois jogadores que ganharam muitos títulos no Futebol Clube do Porto e até em poucas temporadas. Vocês fazem temporadas intensas no Futebol Clube do Porto com muitos títulos. Eu estava a perguntar ao Fernando o que é que ele se lembra logo quando se pensa em Futebol Clube do Porto. Para ti, ou o que é que tu pensas logo quando te falam em Futebol Clube do Porto? O que é que te recordas destes anos aqui também na cidade do Porto? Bom, tenho muita lembrança do Porto. Tanto dentro do campo como fora. As nossas filhas nasceram lá. Sim, o Fernando já disse. Eu tenho 4 e as 2 mais velhas nasceram no Porto. Então, eu tenho muitas saudades, tenho muitas lembranças. Estou sempre a falar do Porto e a pensar no Porto. E depois, aquilo que aconteceu no clube também foram muito intensos esses anos. Conseguimos muchos títulos, conseguimos hacer grandes equipas. Y obviamente cuando los resultados son positivos, es todo color de rosa, ¿no? Sim. Então foi muito bom para nós. Sem dúvida. Olha, Rui, como disseste, o Mariano chega primeiro ao Futebol Clube do Porto, não é? O Fernando chega depois, mas jogam juntos, não é? Jogam juntos, claro. Aliás, o primeiro jogo do Fernando no Porto, que é para a Supertaça contra o Paços de Ferreira, joga, e o Mariano também joga nesse encontro. Portanto, o Mariano recebeu o Bellucci e já tinha sido campeão e já tinha ganho coisas e explicou ao Bellucci provavelmente aquilo que era o Futebol Clube do Porto. Digo eu, não é, ao Bellucci? O Mariano explicou-te alguma coisinha daquilo que tu encontravas aqui. Sim, a verdade, fui muito bem recebido por ele, por sua família, por todo o equipa. Acho que o primeiro que eu notei foi ganhar, sempre pelear títulos. Cada jogo era o Porto maior. Eu sabia como se via. Sem dúvida. Mariano, e Rui, até porque era uma altura com muitos argentinos na equipa, não é? Era isso que eu ia dizer. Há uma coisa que eu acho que se interliga muito bem, que é o jogador argentino, a mentalidade do jogador argentino e a mentalidade do Futebol Clube do Porto. Porque o jogador argentino, e aqui temos dois grandes exemplos, é um jogador tecnicamente evoluído, é um jogador que não precisava, se calhar, de correr tanto, de ser tão agressivo positivamente, dada a técnica que tem, mas depois tem essa garra, o argentino tem essa garra, e essa garra encaixa na cidade do Porto e encaixa no Futebol Clube do Porto de uma forma, eu diria, não é como uma luva que não se joga com as mãos, mas é como uma chuteira, como uma bota, porque eu diria que se calhar é das cores da Argentina e das risquinhas já da Celeste, que é azul e branca, e encaixa tudo, e portanto eu acho que os jogadores argentinos começaram a vir, eu diria, Lucho, Lisandro abriram as portas em 2005, 2006, depois Mariano chega logo a seguir, depois Bellucci, e isto foi sendo 7 argentinos na altura, como o Bellucci dizia, não era preciso só gostar do Porto e da cidade, ele sentia-se em casa porque na realidade ele tinha aqui uma família argentina em que as tradições também se juntavam e portanto se juntavam todos.
Sem dúvida. Sí. Sem dúvida. Mariano, como é que era esse balneário argentino no Porto? Era muy bonito, sí. Teníamos música argentina, costumbres, mate, ya también un bocadillo de rivalidad con los brasileños. Siempre estaba esa brincadera, más siempre con respeto, con cariño, con afecto. Estábamos todos en la misma equipa y intentamos siempre un mejor para el club, más yo quería decir que él no precisaba también de mucha adaptación, porque es un grande jugador, una grande persona y adaptóse muy rápido a todo que se veía en aquellos años en el club, ¿no? Entonces, no precisou de muita ayuda. Olha, Rui, para começar esta conversa, talvez vou fazer já uma ronda de perguntas, porque eu estou aqui a receber muitas perguntas dos adeptos do Futebol Clube do Porto e acho que assim até começávamos da melhor maneira. Até porque, Fernando, está aqui muita gente curiosa a perguntar como é que era o Mariano como colega de equipa, não é? Como é que ele era mais sério, mais brincalhão. Está aqui a Soraya a perguntar como é que era o Mariano como jogador do Futebol Clube do Porto. Como é que era? Nunca foi sério. Nunca. No es. Acho que. Depende del momento. No, es muy engraçado, siempre está a brincar a que a equipa, os amigos estén felices. Acho que eso fue muy importante no grupo. Él, muchos argentinos, uruguayos, colombianos. Acho que fue un grupo muy unido y él fue responsable porque acho que es una persona que fica bien con todos y después como jugador conocemos, grande jugador, chuta muy bien, pensa mucho. No te pagar a dúvida que tengo contigo. Sí, a última vez que comí asado feito por él fue en Porto. Aqui na Argentina, nunca. Está-te a ver um assado, então. Está-te a ver um assado na Argentina. Mas pode pagá-lo no Porto, pode vir de novo ao Porto e vocês podem estar no Porto. Sim. Não, por isso, podem-me ligar, eu vou mandar o meu número, tá, Mariano? E... A verdade é que disfrutei muito de ele, da sua família, de jogar na mesma equipa e acho que é uma grande pessoa, um grande amigo. Muito bem. Mariano, já que fizeste a pergunta ao Fernando, né? Foi a Soraya que fez, vou-te fazer eu. Como é que era o Fernando como colega de equipa? O Fernando destaca-se por ser uma grande pessoa. Humilde, não tem problema nenhum com ninguém, sempre está a ajudar, sempre está a fazer o melhor para os demais. Como jogador, vocês já viram tudo, pero no balneario era alguém que sempre queria o melhor para a equipa, sempre estava a pôr a equipa por encima dele, e isso é importante porque quando há interesses, ele sempre estava a preocupar-se por os interesses do clube. Isso fala da pessoa que é, não? É importante para los colegas porque transmitía también esa humildad. Além de ser un grande jugador, era una persona que siempre estaba a ayudar y eso ayudou muito também para formar um grande grupo. Muito bem. Olha, Fernando, estão aqui a perguntar, eu já te vou fazer uma pergunta assim um pouquinho mais difícil agora, até porque daqui a um pouquinho vamos ver esse lance, que foi um dos teus melhores golos pelo Futebol Clube do Porto, e está aqui muita gente a perguntar por esse lance, que é o golo que marcas contra o Benfica. E está aqui o Marcos Dias Barbosa a perguntar se tu já pediste desculpa ao Aimar, assim é que é, depois daquele lance. Ia dizer Neymar, não, é Aimar, Pablo Aimar. Já pediste ou não? Não, a verdade é que nunca falei com Pablo. Nunca falaste sobre isso? Não. E eu não olhei para ele, que era ele o jogador, senão quizá no hubiese tirado a caneta, mas salió un golo perfecto.
Acho que isso por gol, por lo que significava o jogo, acho que foi dos melhores golos que eu já marquei. Sim, achas que é o teu golo mais especial no Futebol Clube do Porto, esse? Sim, pode ser, sim. Eu vou meter aqui o golo para nós revermos também. Espero que o Aimar não esteja a ver. Porque, Bellucci, este golo é um golo para os adeptos também especial. Apesar de ser uma temporada em que o Porto não foi campeão, este golo acabou por tirar a oportunidade ao Benfica de ser campeão no Estádio do Dragão, não é? Sim, sim. Por isso para mim foi muito importante. Acho que depois do golo, toda a equipa se juntou e acho que isso era o grupo, era o Porto. Uma grande equipa, mas muita amistade, muita união. Acho que o público, a gente olhava sempre isso. E para mim era o mais importante que tinha o clube. Muito bem, olha, entretanto, como viste o Mariano, a internet dele, como é fraca. Mas estava muito bem. Foi a ver, estava, mas olha, pronto, vamos tentar outra vez, ele já vai. Já lhe mandei mensagem. Sim, enquanto ele não vem. Só fazer uma pergunta na sequência disto. Bellucci, provavelmente aquele dia, aquela tarde, já agora que estamos a falar deste momento, eu imagino que tenha sido dos momentos em que os jogadores sentiram o público do Futebol Clube do Porto, os adeptos, mais vibrar. Foi uma tarde em que, mesmo sabendo que o Porto já não ia a tempo de ser campeão, evitar que o rival fosse campeão naquele local, e tu depois foste na Luz, já vamos Mariano, falar sobre isso. Estás aí? Mariano, bem? Estás aí, Mariano? Sem som agora. Não. Sem som. Tem que ser auricular. O que estraga é o auricular. Mas dizia, Bellucci, vocês tiveram essa sensação que para os adeptos era tão importante ganhar aquele jogo naquele ano como ganhar uma Liga Europa, por exemplo, como foi uns anos depois? Sim. Acho que todo mundo antes do jogo estava preocupado porque era uma situação difícil e não muito feliz para nós, mas quando começou o jogo já nós começamos a sentir o público, a gente, os sentidores, nós, muito vibrante, muito com ganas de ganhar o jogo, e acho que fomos muito superiores e ganhamos muito bem esse jogo. Muito Quando bem, fazes o golo, aliás, o teu golo ainda estávamos com 11, depois o Futsal é expulso e ganhamos até com 10. Sim. Agora. Sim. Agora sim, Mariano. Sim, mas acho que foi um jogo inesquecível para todos, não? Muito bem. Mariano, já voltaste, não é? O áudio está... Sim, queria deixar falar ao Fernando muito bem. De português. Pronto, muito bem. Mas, Mariano, a tua neta até agora comportou-se muito bem. Sim, está-se a aguentar. Está a aguentar. Português. É isso. Olha, já que vocês falaram do assado, está aqui um adepto do Futebol Clube do Porto a perguntar, com tantos argentinos e uruguaios no balneário, né, no plantel, quem é que era o rei do assado no balneário? Quem é que era? O Fernando vai dizer. Não. Quem era? Era o Mariano? Não, era o Mariano, sim. Era o Mariano. Sim, era o Mariano. Percebi porque é que ele queria que fosses tu a dizer. Era o mais velho. Era o mais velho, tinha que fazer tudo. Eu tinha que fazer tudo. Mas sempre estavam a ver. Sim, eu aprendi dele. E já que ele fazia bem, né? Fazia ele, não é? Claro. Eu me lembro sempre jantávamos na casa dele e também olhávamos aquele Barça do Messi, do Guardiola. Picada, como se dice en Argentina. ¿Cómo es, Marian? Picada. La picada. Deixa eu ver se ele está a ouvir. Oh, não está a ouvir. Picada, o queijo antes do jogo e depois o assado do Mariano a olhar para o Barça do Messi e Guardiola. Ok. Sempre fazíamos isso assim. Olha, estou a ouvir o Mariano, mas depois a imagem dele fica muito lenta. Verdade. Mas vamos ver se ele está a voltar. Mariano, estás aí?
Sim, estou bem. Consegues ouvir? Vamos tentar, então ver se consegues responder aqui a uma pergunta. Olha, já que vimos ali um dos melhores golos, ou até se calhar mesmo o melhor golo do Fernando no Futebol Clube do Porto, que foi um golo muito simbólico, está aqui o Ricardo 86 a perguntar qual foi, na tua opinião, o teu melhor golo pelo Futebol Clube do Porto? Desde lo emocional, creo que el gol en Old Trafford fue más emocionante, sí. Eu vou tentar colocar aqui para nós vermos juntos, então, peraí. Pero estéticamente, para mí o más bonito fue uno que conseguí hacer a Académica, na Taça da Liga. E tens um frente ao Sporting também muito bom. E um frente ao Sporting também muito bonito, pero aquele contra Académica foi, para mim, mais bonito, tecnicamente, foi muito lindo. Ok, talvez o mais especial este, não é? Em Old Trafford. Pero o mais importante foi no Old Trafford. Sim. Até porque aqui deixou a eliminatória para o nosso lado, neste caso, e depois o Cristiano é que se lembrou de marcar um gol do meio campo, não é? E acabou por estragar as coisas. Mas nesse jogo do Dragão, Mariano, eu creio que é 4 ou 5 minutos do fim, creio que és tu que pela direita consegues fazer o cruzamento atrasado e o Lixa não pegou bem na bola, se tem pegado tínhamos feito 1-1, a bola foi o Van der Sar, conseguiu defender, lembras-te? Foi uma grande ocasião para eliminar o Manchester aí? Sí, fue importante porque faltaba o quedaban pocos minutos, eran cuartos de finales de Champions y era un escenario muy importante, con mucha historia para o Porto. Para mí fue también un antes, un después con los adeptos, porque ficaron muy satisfeitos, muy contentos, comenzaron a demostrar mucho su cariño, ya demostraban antes, pero en ese momento como que creció mucho el afecto de ellos y terminamos haciendo una relación muy cariñosa con todos los adeptos. Muito bem. Rui, são dois jogadores, dois campeões, dois craques, não é? Que ganharam muitos títulos no Futebol Clube do Porto. Até têm em comum, estavam no Futebol Clube do Porto, não é? Na temporada da Europa League, apesar do Mariano ter saído a meio da temporada, não é? Estou correto? Não, o Mariano ficou até ao fim. Não, sai na seguinte. Sai na seguinte. Foi recuperado a lesão, exatamente. Isso mesmo. Sim. Ou seja, desse título internacional, para além dos títulos de campeão nacional, não é? Que ganharam também, o que é que achas que começa a contar a história destes do Fernando e também do Mariano no Porto? Juntos. Eu acho que para além... O Mariano já tinha a experiência de ganhar no Futebol Clube do Porto e, portanto, sabia, já tinha sido campeão logo no ano em que chega 7-8, depois 8-9 é bicampeão e, portanto, e com o Porto a ganhar com bastantes pontos de diferença. E o Bellucci, quando vem, recebe uma equipa campeã e não consegue ser campeão. E não consegue ser campeão num ano em que foi decisivo o caso do túnel, aquilo que aconteceu no Estádio da Luz a meio do ano. Independentemente, eu acho que não são os protagonistas indicados para falar do que se lá passou, e também já se falou muito sobre isso, mas apenas das consequências que isso teve. Ou seja, eu, por exemplo, lembro-me que o Mariano faz um golo, acho que é o Mariano que faz um golo ao Braga num 5-1, em que os jogadores se reuniram todos na sala de imprensa, até o Nuno que fala, porque estavam revoltados pelo facto de dois colegas, como o Hulk e o Saponaro terem sido castigados 18 jogos. E se tu quiseres, para além de todas as conquistas, eu acho que este momento de revolta para os jogadores, do Bellucci, que estava aqui há 4 meses e viu acontecer aquilo, foi um momento também que fez com que depois ainda ficassem mais fortes enquanto grupo, que lhes permitiu voltar a ganhar. Eu não sei se o Fernando, que tinha vindo há mais tempo, também concorda com isso. Ele tinha entrado nesse jogo da Luz, em dezembro, e, portanto... E a partir daí, eu acho que ele também sentiu, de alguma forma, que aquilo os prejudicou enquanto grupo no momento, mas que os fortaleceu no futuro. Sim, pode ser uma situação difícil, mas acho eu que também foi importante para mim, para saber como sentia a equipa essa classe de jogos, como sentia o público, os adeptos, mas comparto que o grupo ficou muito mais junto e teve muito mais razões de ganhar. Acho que
para mí fue el primer clásico forte, diferente. Sim. Mariano, o que é que te lembras dessa temporada assim um pouco atribulada? Sí, más o menos la misma cosa que Fernando. Sufrimos y sentimos mucho la suspensión por Asapunaro y Hulk. Fue un golpe muy duro para nosotros. Una equipa que siempre estaba a luchar y en aquel juego y en aquellas situaciones fueron muy feias. No es que tivemos algún problema dentro del campo. Fue feito, pienso yo, a propósito, no sé cómo es que se dice. Y después de todo que nos tratamos de defendernos, tivemos a 2 jugadores suspendidos. Entonces, el grupo sufrió mucho eso. También eran 2 jugadores muy importantes y fue un grande problema para nosotros. Pero pienso que en la siguiente época se vieron las consecuencias. El primer día André Vilas-Boas mostró unas imágenes que pienso que ya sean famosas. Nos tivemos no balneario a foto de aquel Benfica. Y el primer día tivemos en la cabeza que íbamos a revertir esa historia, a mudar esa historia. Esto lo conseguimos una época fantástica con 4 títulos, sin dejar ninguna palabra a ninguém para dizer alguma coisa diferente como se estava a dizer nesta época. Sem dúvida, essa temporada foi incrível. Mas, Mariana, a nível pessoal, olhando só para o que tu também conquistaste no Futebol Clube do Porto, não só os títulos coletivos, qual é que achas que foi o teu melhor momento no Futebol Clube do Porto, a tua melhor temporada? Penso que no tive una grande época, penso que tuve muchos momentos de boa forma. Sí. No sé, no, primero, en el primer año, los primeros 4 o 5 meses no fueron bons, sí los segundos. La segunda época, penso que sí, tenía estado muy bien, pero siempre con algún problema, algún obstáculo que superar. Eu lembro do primeiro jogo do Hulk, sim, no Dragão. Eu joguei de titular e marquei um gol, foi contra o Belenenses. E o Hulk entra faltando 15 minutos e tem um tiro livre perto da área. E eu estava na barreira tratando de obstaculizar a visão do guarda-redes. E eu tirei-me para um costado, para um lado, e o Hulk bateu com uma força, bateu-me na punta do pé, e eu tive um esguince, um entorse de joelho, e fiquei 45 dias fora. E assim começou, e sempre tinha alguma coisa, algum problema. Depois tive um problema. Sim, há um período em que tens uma lesão muito grave, não é? Que ficas muito tempo sem jogar. Sim. Pero penso que na segunda época e parte da terceira e parte da primeira foram boas. Também tem uma equipa que podia me ajudar muito e se calhar um momento onde eu não estava muito bem, a equipa dissimulava esos errores ou essa falta de confiança ou alguma coisa que eu tivesse, tanto comigo como com qualquer outro colega. Lo importante siempre era, la premisa siempre era de que la equipa estuviese fuerte y fue lo que sempre tratamos de fazer. Olha, vocês os dois, sim, era só para falar desse momento da lesão, porque há um momento simbólico para o Mariano e que o Fernando também está nesse momento. Depois desses 9 ou 10 meses, não é, que estiveste fora a recuperar de lesão, há um momento muito simbólico no Estádio do Dragão, que recebes talvez um dos maiores aplausos, não é, no Estádio do Dragão, que era esse teu regresso, também pelo carinho que tinham por ti. E tu sabes quem é o jogador que troca contigo quando entras, não? Sim, eu vi os vídeos, foi o Fernando. Muito bem. Eu vou mostrar aqui essas imagens, porque acho que acaba por ser um momento bonito, partilhado pelos dois. Eu vou colocar aqui, é o Fernando que sai,
Não, é pena não ouvirmos o áudio do estádio, mas estavas a ser muito acarinhado aqui, é normal, depois de tantos meses fora, e é o Fernando Bellucci que sai para te dar este lugar. Fernando, lembras-te deste momento? Estuve a reír. Uhum. Acho que es un momento importante para Marian y en ese momento fue importante para todos. Todos teníamos vontade de que él volte a jogar, siéntase outra vez. Y acho que en su cara se ve esa felicidad. Acho que para todos fue muy importante. Mariano, o que é que tu pensavas ali naquela altura, depois de tantos meses sem jogar? Sí, a mesma coisa, muita felicidade, um momento muito especial, sobretudo por el regalo, ¿cómo se dice? Ofrenda, regalo. Oferta. Sim. Oferta del estadio, do Dragão. Penso que seja um momento inesquecível na minha carreira, na minha vida. Foi reconhecimento da gente toda pelo esforço que eu fazia. E também fica gravado porque foi uma substituição com Fernando, que também é um grande amigo, então foi como uma noite perfeita, que eu desejava há muito tempo, que não conseguia, que naquele momento, não só para mim, sino para a gente que sempre está comigo, minha mulher, minha filha, meus pais, meus amigos, a gente do corpo médico, o treinador, havia muita gente a fazer força por mim, a gente de prensa, a gente, o presidente, era como que estávamos todos unidos para voltar a jogar. Foi um momento único, sem dúvida. Muito bem. Olha, Rui, o que é que tu ias dizer antes de Não, ia dizer há pouco, lembrei-me de uma coisa, que eu, quando disse que o Mariano mostra o Bellucci já sabia, naturalmente, ou imaginava o que era o Porto, aquilo que era o Porto, mas também teve que o alertar no primeiro ano ao Mariano, estamos a falar do ano do André Vilas-Boas, mas o primeiro ano tiveste que o alertar também para os treinos do professor Josualdo e para as recepções orientadas. Impressionante. Ainda continua a falar com o Gesualdo. Ele disse: tenho 70 anos, ainda estou a treinar, estou maluco, sou um maluco. E tivemos que estar sempre assim, mas para mim foi um grande maestro. Com aquelas coisas, conseguia melhorar muito os jogadores, tirar fora ainda mais virtude, ainda mais as condições naturais que tínhamos cada um dos jogadores. Ele sabia exatamente aquilo que necessitava cada um. Então sempre foi muito importante para o jogador. Tinha muitas lembranças dele, sempre a chatear-se, sempre como disse aí o Rui, a remarcar aqueles errores que nós cometimos. Ainda recordo a gritar a Fulvio votar num jogo de preparação no estádio do Braga que definiu-se por aquele picava aquele pica a bola e o pessoal estava a fazer assim, vou te matar, e tinha aquela coisa do grande professor, do pai, do todo. Sim. Eu sempre tomo o exemplo dele quando falo com amigos, com gente do futebol, que ele era um maestro, te ensinava. Eu acho que a mim, ou a Falca, falava muito da recepção orientada, Sim. mas eu falo sério, não tinha esse conceito incorporado. Acho que com ele comecei a fazer todo dia, e agora acho que é uma arma para mim, esse controle. E acho que para Falca igual. E para mim foi um grande maestro. Sim. Sim. Fernando, o que é que achas? Também era... Também? Diz. Era um conceito que nós, da Argentina ou das formações, não tínhamos. Se fazíamos, calhar era natural.
nunca un treinador tenía falado de eso con nós aquí en Argentina. Entonces, íbamos lá, este señor falaba de orientación y de control y no sé qué. Y eran cosas que no sabíamos, pero no aplicábamos siempre y podemos tirar mucha ventaja en eso. Y después con tanta romper a cabeza con control, termina tirando ventaja sempre no jogo. Olha, agora, Mariano, até agora já a internet está-se a aguentar, mas a internet está-se a aguentar. Nós conseguimos ouvi-lo, mas ele aqui aparece assim, na minha, não sei se é assim também para vocês. Ele aqui está assim, ele está assim. Mas olha, enquanto ele não vem, Fernando, o que é que achas que, por exemplo, o que é que achas que o Josualdo te deu enquanto jogador, não é? Ele como treinador, o que é que achas que ele te acrescentou enquanto jogador e o Vilas Boas, o que é que achas que te deu? São treinadores diferentes, não é? Que tiveste sucesso, não é? Te ensinaram muita coisa, mas o que é que achas que eles te deram enquanto jogador? Bom, eu me lembro os primeiros anos no Porto, ele falava da pré-temporada, eu falava da pré-temporada e pensava em correr e muito, e ele falava, tranquilo, não vamos a correr, vamos a jogar, muitos amigáveis. Está a falar do Josualdo. E muito, Josualdo ou Vilas Boas? Josualdo. Okay. E muito jogar, disse, tranquilo. E ele falava sempre como maestro, como uma pessoa que queria ensinar. E o André era muito exigente, muito profissional, muito um mínimo detalhe era aí havia que corrigir. E nós sentíamos muita confiança, muita intensidade. Eu acho que foi o melhor treinador que eu já tive e aprendi muito e acho que a equipa sentiu-se muito identificado com suas ideias. Sim. Olha, deixa eu ver aqui se o Mariano agora voltou. Mariano. Olá. Vamos tentar mais uma vez, é isso. Somos persistentes. Vou ter que pagar a internet. Vais ter que pagar. Tens que pagar a fibra óptica em Tandil. Tem que chegar à tua casa. Olha, já que estamos a falar de Vilas Boas, fizemos essa transição do Josualdo para o Vilas Boas. Já sabemos que vocês com o Vilas Boas, em termos coletivos, fizeram uma temporada excepcional, né? Ganharam tudo o que havia para ganhar. Bellucci, tu consegues ali eleger, para além do jogo do título, né? Como é óbvio, na Luz, vocês vão à Luz e são campeões. Hoje também, Rui, já que brincamos aqui com as datas dos jogos, hoje também, dia 20 de Abril, não hoje, mas há uns aninhos atrás, também foi a data do jogo em que o Futebol Clube Porto foi lá, nessa temporada, né, do Vilas Boas, e conseguiu virar a eliminatória da taça, né? Tinha perdido também a data em casa hoje. E depois ganha 3-1. E é também a data hoje contra o Covilhã, né? Com o Mariano, não, o Porto ganhou ao Covilhã 4-2, foi campeão em 86, e em 2008, com o Mariano, mas antes ainda de chegar o Bellucci, o Porto já em festa ganhou 2-0 ao Benfica no Estádio do Dragão. Portanto, hoje é uma data em que se assinalam muitos momentos interessantes do Futebol Clube do Porto. Sem dúvida. Mas olha, pegando o que eu estava a dizer, Fernando e Mariano, quem quiser responder primeiro, dessa temporada, claro que eu lembro-me dessa vitória na Luz, não é? A vitória da Taça também, a vitória na Liga Europa, toda a festa que vocês fizeram, mas que jogos é que ao longo da temporada vocês acham que foram decisivos para vocês serem campeões? Houve assim algum jogo, sem ser os clássicos, que vocês se lembrem assim, não, aquele jogo foi difícil e nós a ultrapassar aquele jogo, aquilo foi mesmo decisivo? Vocês lembram-se assim de algumas etapas dessa temporada que acham que foram decisivas? Talvez até pode não ser um jogo, pode ser um momento de balneário, alguma conversa. O que é que vocês se lembram que foi decisivo nessa temporada? Eu lembro, perdão, Fernando. Sim. Falar eu lembro muito claro que estava ouvindo um bocadinho daquilo que dizia Fernando do trabalho da pré-época e tudo isso, e com o André não tinha saído muito bem os amigáveis, os jogos de preparação. Sim. E o primeiro jogo foi Supertaça com Benfica. Também ganhamos, não sei se 2-3-0. 2-0 com um gol de Rolando e um gol do Falcao. Mas naquele jogo saiu completamente todo o trabalho que tinha feito o André na pré-época e não tinha saído nunca num jogo amigável. Então ele dizia aquilo que esto va a começar a sair bem e vamos a tomar confiança e vamos a fazer tudo que agora não está saindo nos treinos e não está saindo nos jogos amigáveis. Vocês vão ver e tem que confiar em que no primeiro jogo vai sair.
y fue un juego espectacular. Yo vi porque estaba lesionado, fue un juego muy importante y en ese momento como que la equipa tomó conciencia de todo que es lo que podía hacer, tomó conciencia de la dimensión de jugadores que tenía y pienso que después de todo salió con mucha naturaleza, un buen juego, que todos aquellos que entraban ponían un pie en el campo, daban el mejor para la equipa y ponían todas sus virtudes a favor de la equipa y fue creo que el punto hoy de inicio de todo esse éxito de André. Muito bem. Fernando, achas que esse jogo que o Mariano fala da Supertaça pode ter sido ali aquele desbloqueador para vocês confiarem no vosso trabalho que tinham feito na pré-temporada? Sí, sí. Yo que, como dice Marian, ese juego salió todo. El primer gol fue corner. Teníamos entrenado 1000 corners y salió un gol que teníamos entrenado y como ese salió todo, que fue un gran juego, un clásico. Comenzamos un año perfecto y acho que después, como dice Marian, todo fue mucho más simple. E mais confiança. Olha, Rui, depois o 5-0. Sim, claro. Deixa-me pôr o dedo no ar para eleger um jogo. Boa, claro. Se calhar era isso que tu ias falar a seguir. Este jogo fundamental da pré-temporada é o jogo em que se ganha a temporada. A fechar a pré-temporada, Porto vinha de um torneio em Paris, correu muito mal, toda a gente a dizer mal, depois falou-se, em Paris a relva estava má e a bola também era mais leve. O André falou disso e toda a gente entendeu que era uma desculpa e, portanto, toda a gente desconfiava da equipa. Completamente de acordo, para mim esse é o jogo mais importante. Mas quando levantei a mão foi para falar não dos 5-0, mas do jogo antes dos 5-0. E o jogo antes dos 5-0 é aquele que está marcado também na memória do Bellucci, seguramente, em Coimbra. Basicamente, o jogo quase não havia condições para se jogar. O Porto ganha com um grande gol do Varela e o Bellucci dá aquela demonstração de que nos campos pesados, como se costuma dizer, não jogam só os jogadores pesados. Ele já está o Bellucci, que era um levezinho, acabou por estragar, e o Diogo Valente, que foi, acho que é o Diogo Valente, não é? Que foi jogador também do Futebol Clube do Porto, às vezes ainda tem colegas que lhe falam do lance que o Bellucci fez. E atenção, estou a eleger este jogo não por esse lance em si, mas porque o Porto tinha 7 pontos de avanço antes de receber o Benfica, e se essa jornada tivesse sido adiada ou se o Porto não ganhasse esse jogo naquele pântano, em vez de ficar com esses 7 pontos, o Benfica podia vir ao Dragão a 4 e, portanto, colocava muito mais pressão no Porto. E essa vitória, por tudo, porque foi mesmo uma vitória, foi na raça por um lado e muito mais na qualidade por outro, e os gestos técnicos do golo e do Bellucci provam isso, para mim, que foi o segundo jogo marcante. Antes ainda, depois daquela sequência maravilhosa dos 5-0, que é logo no jogo a seguir, em que o Bellucci dá assistências. Mas para mim, eu não sei se o Fernando concorda com isto, e o Mariano também. Sim, eu tive a falar desse jogo. Eu me lembro que toda essa jogada, o gol do Varela, mas foi uma guerra. Me lembro a Palito a chutar a todo mundo, a batir en todo mundo no chão, que foi um partido único, diferente de tudo. Fernando, tu achas que este teu lance é a melhor finta que fizeste no Futebol Clube do Porto? Não? Ou até na carreira, não sei. O que é que tu achas? Sim, acho que foi o melhor do Porto e quizá também da minha carreira. Há muita gente que te fala deste lance, não? Sí, muita, e às vezes eu estou a olhar ou a minha filha em YouTube, alguma jogada não sei, jogadas assim bonitas, diferentes, e parece um lance e eu fico a lembrar-me tudo essa época. E bem, porque é um grande lance. Olha, o Rui falou nisso. Primeiro que eu ia ler aqui uma pergunta de um adepto, que era o Rui Filipe 17. Estragaste a pergunta ao Rui Filipe, manda-lhe aí um abraço. Rui. Olha, manda-lhe um abraço, até porque Rui Filipe era o nome do meu pai e, portanto, é um nome também que me diz muito. Era o Rui Filipe 17, estava aqui a perguntar ao Fernando se
se ele revia muitas vezes o lance contra a Académica, que o Fernando já disse que às vezes vai ver esse lance, e pronto, já está respondida a pergunta ao Rui Filipe. Rui, já que eu ia fazer aqui uma ronda de perguntas, talvez vou fazer aqui mais perguntas. O Bellucci já falou muitas vezes que tem saudades da cidade do Porto, de estar cá, mas está aqui a Bárbara Veiga, Bellucci, a perguntar do que é que tu tens mais saudades, mesmo no Futebol Clube do Porto e na cidade. Nós já sabemos que os jogadores, quando vão embora, ficam muito agarrados ao clube, têm saudades e também da cidade. Mas do que é que tu sentes mais saudades aqui do Porto? Bueno, pode ser a tranquilidade, caminhar tranquilo. Eu morava no Matosinhos, muito tranquilo, muita gente na praia. Bueno, eu morava perto do Marian, saía a jantar. Acho que vivíamos muito felizes, e isso a Argentina não é fácil de viver. Já não andas tão tranquilo, é isso? Y bueno, y obviamente también francesinhas o sardinhas, tudo, comida. E dos assados do Mariano. Os assados do Mariano, o ano próximo vou para Tandil e pode fazer. Porque no pagaba nunca, por eso. Preço, qualidade por eso gostava tanto. Olha, Fernando, aqui também estão a falar dessa vossa rivalidade, claro, amigável no balneário entre os argentinos e os brasileiros. Como é que era esse ambiente? Vocês picavam-se muito no balneário? Que recordações também tens dos brasileiros do Porto? Sim, eu não me lembro, Marian. Era muito rivalidade. Eu acho que o balneário, os portugueses só falavam no espanhol, o João, o Henao falava espanhol, e já está, os próprios brasileiros falavam, algunos Fernando falava espanhol. Acho que era um grupo muito engraçado, muito sempre feliz, e a rivalidade é sempre a mesma. La rivalidad aparecía cuando tenía un juego de seleção o cuando veíamos alguna cosa, o cuando no era una rival muy seria, era siempre una brincadeira, era siempre una risa. Eu contra o Hulk, contra o Maicon, contra o Fernando era muito mais calado, pero era siempre una brincadeira, no pasaba de ahí. Só uma vez passou que eu comecei a discutir com... lembras tu, Fernando? Com o Maicon. E estávamos a fazer uma peladinha e ele estava chateado, não sei por quê, e começou a gritar de uma ponta a outra, e eu comecei a gritar para ele, e ele começou a caminhar para mim, e eu comecei a caminhar para ele, para o lado dele, e quando cheguei ao canto vi que era gigante. Y me quería asesinar, y por suerte éramos muchos argentinos sudamericanos que comenzaron ahí a parar una pelea que podría haber sido, pero no, después de ese momento de enojo falamos y ficamos otra vez amigos, pero fue la única rivalidad seria que yo tuve con un brasileiro, que menos mal que no llegó a la parte física porque perdia. Miguel, deixa-me dizer uma coisa a propósito que o Mariano contou, e temos ouvido muitas histórias destas ao longo do tempo, que hoje se podem contar, que no momento parece que assumem uma gravidade enorme. Não há nenhuma equipa, e eu falo mais do Futebol Clube do Porto, nenhuma equipa que tenha conquistado grandes troféus no Futebol Clube do Porto, campeonatos nacionais, competições europeias, nenhuma em que eu não tivesse sabido, ou como jornalista antes, ou depois como profissional do Futebol Clube do Porto, que não tenha havido um momento destes no treino. Porque se não houver, é porque não há chispa, é porque não há cobrança, percebes? É importante perceber-se disto, porque às vezes vemos uma notícia que no treino do Porto aconteceu isto assim, e provavelmente no momento parece que assume uma grande gravidade. E esses são os depois que fortalecem os momentos em que se vê a fibra dos jogadores. E, portanto, apenas para fazer este parênteses e para perceber muitas vezes aquilo que é a realidade. Basicamente igual às famílias. Quando nos chateamos, realmente gostamos, no momento a seguir gostamos ainda mais, lutamos ainda mais pelos nossos objetivos.
Claro sí, os treinos no Porto caracterizaban-se por ir sempre ao máximo, treinar sempre com a bola, sempre ao límite, sempre a máxima intensidade, e isto sempre provoca aqueles chispazos que está dizendo Rui. E é normal que em algum momento alguém tenha algum outro problema, seja de fora do clube, de casa, dentro também. É normal que em algum momento pode acontecer esta coisa. Muito bem. Olha, Fernando, já para te fazer aqui mais uma pergunta, antes de falar com o Mariano, que está aqui uma pergunta que já estava aqui a ler. Está aqui a perguntar, o Fernando Oliveira está-te a perguntar o que é que tu gostaste mais? Gostaste mais de ser campeão em casa do Benfica ou de ganhar a Liga Europa? É o desafio que ele te faz. O que é que te deu mais gozo? É difícil a pergunta, Penso que se alguém pode escolher isso, não escolhe as duas coisas juntas. E não conseguimos as duas coisas. Não pode escolher. Não dá para escolher. Não, é muito difícil. São duas alegrias muito grandes. Acho que foi um grande ano, então ficam as duas no top da minha carreira. São os dois momentos mais felizes da tua carreira? Vou-te mandar uma fotografia do Balneário da Luz. Creio que não tens, Fer. Vou-te mandar uma que tenho aqui. Eu já vi fotografias e o vídeo tem senti vergonha. Olha, nós já mostramos este vídeo num dos episódios do Futebol Clube do Porto em casa, e eu vou colocar aqui, já que falamos de ser campeão na Luz, porque o Bellucci aparece muitas vezes neste vídeo aqui, depois de ser campeão na Luz, a festejar. Mariano, tu neste jogo estavas aqui ou não estavas? Eu não me lembro, sinceramente. Penso que sim. Sim. Penso que sim. Onde queres que estivesse, estavas a festejar muito, não é? No, estaba ahí porque sí era de... Deixa-me ver se te encontro então, peraí. Olha, o Bellucci está ali de cascola na cabeça. Sim. O Bellucci eu vi aqui, ó, aqui a tirar fotos com o Falcão. Ó. Mas olha, o que é que vocês se lembram aqui desta festa? O que é que vocês se lembram? Fernando, o que é que te lembras deste momento de ter sido campeão no Estádio da Luz? Eu me lembro um minuto depois do fim do jogo, como se chama? O riego, las luces hizo subir, o público do Porto festejar e nós dentro a dançar, a cantar. Acho que foi um momento único, foi muito melhor que se tivesse acontecido normal, porque nós disfrutamos muito e vimos que para ele foi muito mais doloroso. Sem dúvida. Mariano, o que é que tu sentiste aqui também nesta festa, neste momento? Como é que foi ser campeão na Luz? É muito lindo, sim, uma sensação única, inesquecível. Ninguém podia... Fernando ali no meio. ninguém podia desejar alguma coisa melhor que esta. E nós conseguimos, sim, depois de tanto trabalho, tanto esforço de fazer, digamos, uma época inteira as coisas da melhor maneira, acabar desta forma é inesquecível. Não mesmo para nós. Era só para vocês também relembrarem estas imagens, que são imagens muito felizes, e pronto, assim também dá para matar saudades de alguns títulos. Rui, onde é que nós podemos ir agora na conversa? Diz lá. Olha, já que fomos a Coimbra, eu acho que um dos grandes momentos aqui, o Porto já aqui é um ano dominado pelos 5. 5 ao Villarreal, 5 ao Spartak 2 vezes, 5 ao Benfica para começar, porque a seguir àquele jogo de Coimbra o Porto tem 7 pontos de avanço, e o Benfica joga, eu diria, o tudo por tudo, a vir jogar ao Dragão, ou encurtar para 4, ou ficar a 10, e basicamente em novembro o campeonato acabar. E o campeonato acabou da melhor forma, não é? Porque foram, basicamente, acabou ali 5-0, numa noite também inesquecível, em que o Bellucci também, o Mariano nessa altura ainda não tinha recuperado da lesão, porque só regressa em janeiro desse ano, certo, Mariano? Regressas em janeiro desse ano. Sim. E, portanto, o Bellucci teve ali um papel preponderante, 2 assistências para 2 dos 5 golos, não é?
Sim, acho que Falca foi o máximo jogador desse jogo, de calcanhar com essa qualidade para jogar. A equipa em geral foi muito boa e desfrutei muito esse jogo. É um jogo em que faz 2 assistências para grandes golos, não é? Porque o Falcão não facilitou nesse jogo, não é? Por muito que a assistência foi top, né? Ele ainda complicou a finalização, né? Foi um calcanhar. Sim. E uma decisão. Não, para mim, tipo, acho o melhor ano da sua carreira. Sim, sem dúvida. Foi que goleador. Olha, para além desse jogo, Rui, do 5-0, não é? Que é um jogo obviamente marcante, não é? Não é todos os dias que uma equipa dá ao seu rival 5-0 também, não é? Ainda por cima em casa, no Estádio do Dragão. Temos jogos marcantes do Mariano, não é? Porque esse jogo, o Mariano não fica ligado a esse jogo, até por tudo que já falamos, não é? O Bellucci fica. Que jogo é que tu olhas para o Mariano e dizes assim, não, Mariano aqui fez um jogaço do caraças? Aquilo que o Mariano já destacou. O Mariano disse uma coisa que eu acho que é perfeita. O Mariano nunca teve grandes picos. O Mariano era um jogador, se quisermos, de 0 a 10, era sempre um jogador nível 7-8. 7-8, podia chegar ao 10, mas era ali aquele jogador com uma qualidade técnica, com a mentalidade sempre regular. E lembro-me, obviamente, desse jogo do Manchester. Lembro-me de momentos bons e lembro-me da lesão em Coimbra, que ele tinha acabado de entrar e passado 10 minutos de entrar... Eu vou meter aqui alguns golos do Mariano, assim, golos aleatórios e vamos vendo. Mas a mim o que me fica, porque é depois do regresso e parece-me importante, lembro-me do golo na primeira jornada em que ele faz golo e depois o Hulk faz também nessa jornada, em 2009, mas o que me fica é aquele que já falaste há pouco, é com o Sporting. Eu creio, Mariano, que nesse jogo tu estás com a braçadeira de capitão, não é? Sim, estou, porque o Bruno Alves não conseguiu chegar ao jogo e eu fui o capitão dessa equipa, sim, tinha a braçadeira. É um jogo da taça, é um jogo em que o Mariano estava ali num momento bom e de repente entra quer o Mariano, quer o Bellucci, como todos os jogadores tecnicamente evoluídos e que vivem muito de inspiração, também tiveram os momentos em que foram assobiados no estádio, porque o Quaresma passe do Bellucci. É o Bellucci faz o passe. E repara, este é um momento, por tudo, que eu lembro perfeitamente, a braçadeira no Mariano, o reencontro com os adeptos e este golo maravilhoso que faz ao Sporting. Porto ganha 5-2 e acho que este é o golo, eu não sei, Mariano, achas que os adeptos queriam que tu tivesses feito mais golos destes? Podias ter tido mais golo ainda, embora tu fosse um homem de dar assistências, fosses aquele jogador que dá a bola, tal como o Bellucci, mais do que até marcar golos? Penso que sim, que poderia ter marcado mais golos, mas também tinha uma competência muito difícil para mí. Tenía jugadores como Hulk, que jugaban a mi posición, o Quaresma en su momento, sí. Utarik cuando llegué, Varela, y yo tenía que buscar o meu espacio. Si no conseguía entrar de extremo, tentaba entrar no meio campo e tentava, naqueles minutos que tinha, fazer sempre o melhor. A veces, ou quase sempre, entrava num jogo cuando ya estábamos a ganar y tentaba dar un poco más de equilibrio. O Gesualdo utilizaba mucho en esa fase, tentar dar un bocadillo más de equilibrio cuando los meus compañeros estaban más cansados. Entonces era mucho más difícil para mí tentar conseguir objetivos individuales, como hacer un gol, o tentar driblar, o tentar hacer cruzamientos. En poco tiempo tenía que hacer otro tipo de funciones, pero para mí era muy importante porque yo quería participar, yo quería estar en todos los juegos y aunque fuesen 1 o 2 minutos tentaba siempre olear a ver si conseguía entrar, y cuando entraba de titular sí podía hacer, como en este caso, como en el caso de Académica o en algún otro.
Eu acho que era isso, Miguel. Às vezes o Mariano quase que despia o talento e a busca do individual para fazer os equilíbrios da equipa, porque muitas vezes o Mariano entrava para quarto médio, não é? Desculpe, consegui jogar de lateral direito, lateral esquerdo na primeira época, numa fase do jogo, que contra o que na Champions, segunda parte, teníamos um jogador menos e acabei yo a lateral derecho, después en otra fase también a lateral izquierdo, y yo nunca conseguía por aí fazer alguma outra coisa, pero vamos, que requeria a equipa nesse momento. Estava disponível para qualquer posição, Rui, mas como disseste, o Mariano usa a abraçadeira nesse jogo, não é? É escolhido também para usar a abraçadeira, não era o capitão principal da equipa, né? Ele acaba por usar a abraçadeira, mas era um dos capitães, senão também não usava a abraçadeira no braço, né? Claro. Mariano, o que eu te ia perguntar era se para ti teve um significado especial, porque não é qualquer um que usa a abraçadeira do Futebol Clube do Porto, não é? Mesmo que seja, usaste porque na altura era Bruno Alves, que não podia usar, era isso? Sim, era assim. Mas tu foste escolhido para usar a abraçadeira naquele jogo também. Isso teve algum significado especial para ti? Ou és um jogador argentino no Futebol Clube do Porto que teve essa responsabilidade de usar a abraçadeira? Teve algum significado especial? Sim. Eu quando... Eu já tinha jogado com Lucho na seleção e a minha primeira equipa na Europa foi Palermo. Eu quando Lucho chegou a Porto e aos 6 meses era capitão, eu dizia, gajo é impressionante. Era mesmo impressionante, não? Pero eu dizia, eu consegui fazer tudo que quer com a sua humildade e seu talento, não? Sim. Eu dizia, deve ser impressionante ser capitão de uma equipa estrangeira onde ninguém te conhece e chega a 6 meses e já é capitão. E para mim foi impactante ver este gajo conseguir esse mérito. Depois, o mío foi dándose com muita naturalidade, pero compreendi aquilo que comprendía o Lucho y conseguí portar a brazadeira nas últimas 2 épocas, en algunos jogos. Y sí, sinceramente fica un recuerdo, porque imagina, por ejemplo, en mi caso, éramos 7 argentinos y solo 2 conseguimos usar a brazadeira, después otros 5 y después otros 30, y después siempre muchos jugadores que tienen un paso por una equipa das más importantes de Europa y ficar na história dessa maneira é muito importante. E um motivo de orgulho, obviamente. Sem dúvida, sem dúvida. Rui, já que o Mariano falou do Lucho Gonzalez, há aqui uma curiosidade, não é? Porque o Bellucci não é que um chega num dia ou sai no outro, é isso? O Bellucci chega basicamente porque o Lucho sai um médio, embora tivesse características ligeiramente diferentes, mas entra basicamente para suprir e muito bem a ausência do Lucho ali no meio campo, e depois o Bellucci sai a meio de uma temporada, já com o Vítor Pereira, após o jogo de Barcelos. O Bellucci sai no dia 28, o Lucho chega dia 29, ou sai um no dia 29 e chega outro, acabam por só se cruzaram no aeroporto, Fred. Sim, já havia acontecido no River, aqui na Argentina. Ele vai para Porto e eu fui a River. Depois só faltou-me jogar no Marsella. Acho que a veces que falei con él, con Lucho, falei muito bem y es una grande persona. Yo tengo muchos amigos en común y hablaron muito bem dele. Olha, gostavas de ter jogado com ele no Porto, não? Sí, obvio. Es un jugador muy inteligente. Ele sabe tudo o que vai acontecer no jogo. Acho que essa classe de jogadores fica muito poucos e me hubiese gostado muito de jogar com ele. Olha, o Lucho abriu a porta aos argentinos, digo eu, e lembro-me do Mariano. Mariano, posso falar aqui das mensagens que trocamos às vezes. O Mariano sempre me diz: Porto tem que ter um argentino. Para ser campeão tem que ter um argentino. Temos argentinos na equipa, atenção. Sempre. Sí, ahora sí. Sí. Iban a ser campeones, pero bueno, la pandemia.
Sim, vamos ver o que é que vai acontecer ao resto da temporada. Esperemos que continue e que dê para o Futebol Porto ser campeão. Rui, achas que posso fazer agora já uma ronda de perguntas? Queres ir para outro tema? Já estamos com mais de uma hora de conversa, estamos na reta final do programa. Depois vamos ainda à Liga Europa, digamos assim, porque é a consagração internacional dos 4 anos do Mariano. Sim, vamos falar também dessa Liga Europa. Depois ainda teve mais meio ano o Bellucci. Muito bem. Olha, Bellucci, vou fazer aqui mais uma perguntinha ou duas e também ao Mariano. Está aqui a Sofia Alves a dizer que tu estás igualzinho a quando jogavas no Futebol Clube do Porto. Está-te aqui a perguntar também qual é o segredo de te manteres assim jovem, que tu estás igualzinho aos tempos que jogavas cá, pá. Eu acho que Marian e eu... Não tem problema. Estamos iguais, mas só temos um bocado menos do cabelo. Mas... Estamos iguais. Estamos mais velhos. Sí. Mas treinar e ficar sempre com boa disposição, só isso. Vocês estão impecáveis. Olha, e já que vamos falar dessa temporada da Liga Europa, está aqui também o João, acho que é João Escobar, que está aqui no comentário, a perguntar, fazem sempre estas perguntas, Fernando. Pode ser para o Fernando ou para o Mariano, pode ser para os dois, primeiro responde o Fernando e depois o Mariano. Estão sempre a perguntar como é que era o ambiente do balneário, quem era o jogador mais divertido, quem era o jogador mais chato. Vocês lembram-se assim de algumas personagens que acham que eram importantes para a alegria do balneário e outras personagens que também eram importantes, sei lá, para a exigência diária dos treinos? O que é que te lembras assim de alguns jogadores, Fernando? Sí, bueno, Mano era uno de esos. Sí. O Cebola era uno. Cebola. Y Palito era muy también. Y acho que Fuchi fue a pessoa que estaba siempre a chatearse con todo el mundo y era eso só que todos queríamos chateado. O Fuchi era assim aquele alegre mais louco, não é? Mais louco. Ninguém aguantava, mas todos queríamos. Era assim, essa definição. Eu lembro de José Bocingua, Raúl Meireles, sempre está na brincadeira, sempre o João Paulo. O Bruno Alves, um daqueles que sempre levava o treino ao máximo, como você já conhece muito bem. Y levaba, digamos, media siempre para cima, mas o Raúl y o Sebo Sim, bueno, primera época cuando yo llegué, estaban siempre a brincar y siempre a fazer coisas que não tinham que fazer. Muito bem. Olha, mas também está aqui o Macedo a perguntar a ti, Mariano, se houve assim algum jogador, quando chegaste ao Futebol Clube do Porto, que não conhecias tão bem, não é? Que te impressionou logo assim muito nos treinos pela qualidade. Lembras-te assim a alguém que te tenha impressionado pela qualidade futebolística? Sim, por acaso o Bocingua. Bocingua, eu tinha visto, mas surpreendeu-me muito a velocidade que ele tinha. E como atacava, era um jogador muito dinâmico, muito rápido. Não tinha visto, por acaso, em Itália, ninguém como ele. Eu venia de Itália, não tinha visto ninguém com tanta explosão. E venia de jogar com o Maicon, o brasileiro da seleção, que também era muito bom, mas o C era algo diferente que não tinha visto, por a capacidade física que tinha. E também era um gajo que não tinha muito, era um pouco irresponsável, não tinha muita responsabilidade das coisas que fazia, então aí era ainda melhor. Foi um caso... era mais ousado, então. Fernando, lembras-te assim de alguém também que tenha impressionado quando chegaste ao Porto, não? Sim, mais que quando cheguei, já aí no Porto, quando chegou o João, acho que sempre tinha enfrentado no Sporting, mas quando jogava para o Porto, surpreendeu-me muito a facilidade que tinha para mover a bola, para jogar, muito simples, muito rápido do cabeça. Sim. Acho que é um jogador que eu aprendi muito também. Muito bem. Olha, já em reta final de conversa, Rui, vamos lá falar dessa Liga Europa, né? Dessa Liga Europa conquistada. Por onde é que achas que podemos começar? Não vamos começar? Queres começar já pela final ou queres ir um bocadinho mais atrás? Não, podemos ir um bocadinho ao trajeto completo. Para o Mariano foi mais difícil porque foi o ano, lá está, o tal ano que teve lesões.
mas também podemos tentar perceber, porque o Mariano foi sempre alguém, como há pouco falamos, com muito peso, e estamos a falar do 4º ano de Mariano e do Mariano no lote dos capitães do Porto, e portanto a forma como o Mariano, enquanto recuperava e via de fora a trajetória da equipa, também me parece importante. Acima de tudo, perceber que houve muitos momentos importantes. O Porto ganhou, por exemplo, no Besiktas, que era um campo inacreditavelmente difícil, com novos jogadores, porque o Maicon foi expulso e o Fernando também. Vê lá que foram expulsos o Trinco e o Central, e o Porto com 9 ganha 3-1, e é um golo mal anulado ao Falcão, senão eram 4. Isto foi caminhando assim. Depois foram as equipas de Moscovo. O mais difícil terá sido o Sevilha. Eu diria que ao longo deste trajeto todo houve momentos brilhantes e houve momentos difíceis. Se calhar tentar perceber aqui com o Bellucci, antes de chegar à final, qual foi o jogo em que ele sentiu que foi mais difícil e aquele em que ninguém vos parava? Bueno, acho que como falou, quando fomos a Rússia foi muito difícil, muito frio, o campo não estava bem e ganhamos um jogo muito importante, mas acho que com o Sevilla foi muito mais forte porque nós sabíamos que Sevilla jogava muito bem também, e foi como sabíamos que aí iba a ser uno que iba a pelear o título. E acho que foi melhor. O jogo no Sevilla foi muito duro, muito forte, mas acho que fomos justos ganhadores do jogo e do título. Mariano, tu vendo mais de fora, quando é que tu achaste que podiam conquistar a Liga Europa ali a meio do percurso? Quando é que tu tiveste aquela sensação, aquele cheiro de que se calhar conseguimos chegar lá? No, como Fernando, aquelas duas visitas fora de casa muito difíciles por la complexidade que tinha os estádios, os campos de jogo, era por aí na primeira parte do campeonato, mas depois foi um espetáculo ver jogar. Eu tive a possibilidade de estar na bancada como tantos adeptos e ver o jogo no Dragão em direto e ver com a naturalidade que esse equipe jogava e entrava um e saía outro e não se notava diferente e todos estavam sempre a pensar em equipe. E eu, momentos que veia a equipe jogar, eu pensava podemos fazer grandes coisas, podemos chegar ao máximo e creo que foi sí, penso que o jogo que da final foi o que menos espectáculo dio a equipa, mas jogou com uma concentração, jogou com uma garra, com uma massa estávamos habituados, pero normal, não um jogo de definição, onde as equipas estão um pouquinho mais tensionadas, pero creo que não houve outra equipa que conseguiu fazer isso neste campeonato. Foi muito superior. E repara que na final, Miguel, na final o Bellucci entra na segunda parte, tal Sim. como o Rames, certo, Fernando? Sim. Só para tu perceberes que naquela equipa o Bellucci e o Rames numa final entraram na segunda parte. Não é? Imagina a qualidade que a equipa tinha, né? A qualidade que a equipa tinha. Portanto, só para termos ideia, e o Mariano tinha vindo a recuperar de lesões e, portanto, estava ainda a regressar à competição aos poucos, não tendo estado nessa final, não tendo participado no relevado. Sem dúvida. Fernando, mas como é que era o ambiente nesse dia da final? Antes do jogo, como é que foi a conversa com o Mr. André? Como é que foi? Como é que foi tudo isto? Não, foi, obviamente, como toda final, muito nervos, muito tenso tudo. Sabíamos que na família estar lá, acho que não todos os dias se joga uma final da Europa League. Então, como não, para ia ser muito difícil e acho que o balneário foi igual que sempre, antes do jogo muito alegre, muito confiados e o mister falou como sempre, como um jogo mais,
obviamente a falar que era una final y que temos que ganhar, mas depois, como falou Mário, no jogo fomos muito superiores. Acho que essa jogada do Fernando foi a que todo mundo aqui ficou com o Elton salvou a vida ao Fernando, né? O Elton salvou-lhe a vida. Sim, mas acho que a equipa controlou muito bem o jogo. Olha, agora que talvez as gerações mais novas e tudo, que olhem para esta final, né? Veem o Porto frente ao Braga, teoricamente, olhando para um Porto-Braga, o Porto tem essa obrigação de vencer a final, mas este era um grande Braga, não era? Orientado pelo Domingos. Sí, yo lembro-me de un comentario que fez o domingo na prensa una semana antes, acho que foi o que ia ganar a Taça da Europa, ¿no? Y eso fue también un bocadinho de incentivación que o André utilizó para nos dar un bocadinho más de motivação, digamos, de certa forma. Mariano, o André era muito forte em pegar declarações que vos pudessem motivar, não é? Sim. Eu lembro, o Fernando que não, pero no hotel, antes da saída para o estádio, tivemos também de motivação familiar, digamos, de certa forma, com da família. Cumprimentos de nossas famílias, e esse foi também o motivo. Ainda bem, deu-vos aquela motivação. E depois no final, Fernando, qual era o sentimento de um jogador que tinha acabado de ganhar uma competição europeia? Não, nós queríamos ficar aí no estádio uma semana. Acho que todo mundo queria pegar a taça, queria abraçar o amigo, a família que estava na tribuna. Acho que foi um momento muito feliz para todos, e depois também no balneário, no avião, quando voltamos ao Porto naquele bus. A verdade é que para mim é inesquecível tudo isso. No aeroporto, hasta o Dragão, miles de pessoas a cantar, a celebrar o título, foi inesquecível. O autocarro até variou, não foi, ao Bellucci? Sim. Mas foi muito melhor, porque ficamos mais tempo a desfrutar do momento. Sim, até correu bem. Olha, vocês agora têm que voltar à cidade do Porto para visitar a taça, não é? Que está no museu. Miguel, deixa-me só antes disto, e porque e antes de colocarmos aqui o ponto final da nossa conversa, falar de mais uma conquista, porque nesse ano o Porto acaba a ganhar a taça 6-2 ao Vitória, que é um resultado raro, em que é a despedida do Mariano a jogar. O Mariano joga essa final da taça, o Bellucci ainda fica também para o ano seguinte, como dizíamos, mais meia temporada, mas para o Mariano seguramente que teve uma emoção. Agora estávamos aqui a ficar na Liga Europa e o Mariano teve essa emoção suplementar de antes de sair do Porto, conquistar a jogar no relevado, num jogo em que o Falcão não esteve também, e foi o Rames que fez de goleador, não foi ao Mariano? Sim, para mim era o ponto final da minha estadia no Futebol Clube do Porto, não? Muito especial por acabar, como tu dices, naquele ano em campo, jogando em uma final, noutra final, e conseguir mais um título. Para mim foi muito importante terminar dessa forma, depois de um ano complicado com as lesões, e, digamos, coronar aquela época de 4 anos com aquele jogo foi muito importante. Incluso poder também festejar com os adeptos depois do jogo, poder levantar a taça foi muito significativo para mim. Muito bem. E ainda bem que vocês deram muitas alegrias aos adeptos, e hoje Fernando e Mariano estiveram milhares de adeptos aqui a ver-nos em direto nas várias plataformas do Futebol Clube do Porto. E antes de irmos embora, o que é que eu vou-vos pedir? Vou-vos pedir uma mensagem, né? A quem nos viu, aos adeptos do Futebol Clube do Porto, que têm saudades vossas, que hoje dá para matar aqui um bocadinho as saudades, né? Vimos várias imagens vossas a jogar no Futebol Clube do Porto, mas vou-vos pedir uma mensagem final para os adeptos do Futebol Clube do Porto, que vocês deram-lhes muitas alegrias e que têm saudades vossas. Posso começar por ti, Fernando? O que é que te apetece dizer neste final do programa? No, só agradecer por o apoio, por
por todos os anos que eu fiquei no Porto, na cidade. Fui muito feliz, como já falei, e acho que tenho que agradecer sempre, porque o jogador sempre precisa disso, da alegria para ser feliz e para poder conseguir tudo isso. Y también a todos mis amigos y compañeros que tuve en esos grandes años, que fueron muy importantes, me ayudaron muchísimo, no solo argentinos, colombianos y brasileños, sino también a portugueses, a Ucra, a Castro, grandes personas que ayudaron mucho. Y eso que esperen que ya voy a volver a conhecer como está Porto agora e a disfrutar outra vez. Claro que sim, serás sempre bem-vindo. Mariano, o que é que te apetece dizer? No, sobre todo palabras de agradecimiento a todos los deportistas, desde el presidente, que un monumento ya para todos los adeptos y para nós, o presidente, e a toda a gente que trabalha no clube, que tenho os melhores recuerdos, as melhores lembranças, tanto de Rui, de Doutor, de Moreno, de todo. No quiero nombrar más ninguém porque no quiero deixar a ninguém sem nombrar, digamos. Sim, vais esquecer de alguém, mas, sim. Sim, vou esquecer alguém. Mas sempre palavras de agradecimento, que tenho muitas saudades do clube e da cidade, que sempre estou a dizer que vou voltar para lá, não daqui a 6 meses sempre, mas já tenho muita vontade de estar lá e de reencontrar-me com todos vocês, pero bueno, sobre todo palavras de agradecimento e de bueno, hasta pronto. Muito bem, olha, tenho-te a dizer que a tua net, o melhor momento foi agora no final. Estava impecável agora. Agora no fim é que estava top. Agora o Fernando ficou calado, então se posso falar. Olha, Rui, queres dizer alguma coisa para fechar? Não, quero mandar um abraço a estes dois amigos, a estes dois campeões. Vê lá, 17 títulos entre os dois. Eu tive o prazer de trabalhar com os dois em todos os momentos que eles estiveram no Futebol Clube do Porto e de manter contacto com ambos e de ser sempre, estou aqui a vê-los como se os tivesse mesmo a cumprimentar. Não é com um abraço, porque esta era a equipa dos beijos, não era? Os anos não eram isso. Eu lembro-me ainda hoje, se calhar dos poucos jogadores que eu sempre, neste momento não podemos na pandemia, mas sempre que me cruzo e ainda cumprimento de beijo, ou dos poucos jogadores, é o Varela ou é o Ucra, porque são precisamente vieram... Mal acostumados. Bem acostumados, mal agora para esta situação, porque não se pode, mas era a equipa dos beijos, toda a gente se beijava e portanto, eram os uruguaios, os argentinos, os colombianos, os portugueses, não havia, ninguém se cumprimentava que não fosse de beijo e portanto, espero-vos cá no Porto para quando pudermos também vos dar um abraço e um beijo, porque tenho saudades vossas. Um abraço. Fica prometido, um abraço. Mariano, Fernando, um abraço. Foi uma conversa espetacular. Muito obrigado por esta conversa. Lá vão eles, lá vai o Mariano, também vai o Fernando e ficamos nós, Rui. Mais uma conversa hoje com esse sabor argentino, né? E é sempre bom recordar estes dois craques. São dois craques. Por vezes, o Mariano, já falei disso, às vezes até incompreendido, porque as pessoas percebiam que o Mariano tinha tanto futebol e ele às vezes apagava-se em função da tática, em função de ser o quarto médio, em função de fazer lateral direito, mas isso foi uma virtude, porque se calhar individualmente pode não ter atingido aquilo que as pessoas esperavam, mas sim, repara o que ele tem para mostrar. Tem 9 títulos conquistados no Porto para mostrar às filhas, para falar desses títulos, como esteve aqui a falar com os amigos, e o Bellucci igual, portanto... o Bellucci talvez um dos maiores mágicos dos últimos anos, não é? Sim. E repara que o Futebol Clube do Porto é uma coisa curiosa. Estes jogadores muito finos em termos de recorde técnico são aqueles jogadores que não são sempre titularíssimos no Porto. Estou a falar, eu comparo muito o Bellucci ao Alenichev, mas são jogadores que aparecem nos momentos decisivos e que nesses momentos há um passe deles, há um golo deles e, portanto, não precisam de jogar sempre os 90 minutos, o talento aparece. E ainda bem que apareceu para o Bellucci, que ele deu muitas alegrias ao Futebol Clube do Porto e também o Mariano. Rui, até amanhã, né? Amanhã estamos cá outra vez, amanhã, né? À mesma hora. É isso. Um abraço.
Lá vai o Rui também embora e ficamos nós para nos despedirmos e mais um Futebol Clube Porto em Casa especial hoje com este sabor da Argentina, com Mariano Gonzalez, também com Fernando Bellucci. Foi muito bom recordar estes momentos de dois craques imensos do Futebol Clube Porto. Nós marcamos encontro também amanhã. Futebol Clube Porto em Casa volta amanhã, já sabem, todos os dias temos mais um episódio para vocês, para levar um pouquinho de alegria às vossas casas e também um pouquinho de Futebol Clube Porto. Por isso, até amanhã.